Bom dia, pessoal. Aqui é o professor Paulo e eu vim nessa videoaula falar um pouquinho sobre osmose, tá? Osmose é uma propriedade coligativa que tem a ver com soluto e solvente, tá? Eu vou falar bem resumidamente aqui esse conceito de osmose, vocês vão ver que é super simples. Vamos passar para o próximo slide. Qual é a definição de osmose? Osmose é o fluxo efetivo de solvente através de uma membrana permeável apenas ao solvente é denominado osmose. Verifica-se que esse fluxo ocorre espontaneamente do meio menos concentrado para o meio mais concentrado. Aí você pode falar, nossa, não entendi nada. Então é basicamente assim. Eu tenho uma membrana. O que é uma membrana? É como se fosse um tecido que vai passar solvente ali naquele tecido. Só que o tecido só vai deixar passar o solvente, por exemplo, a água. E se tiver sal, por exemplo, ele não vai deixar passar. E aí o que acontece? O solvente ele sempre vai espontaneamente do meio menos concentrado para o mais concentrado. Vocês vão ver tem um experimentozinho no final, vai ficar bem claro isso. Então, aqui tem um experimento, ó. Tem uma extremidade aberta desse frasco aqui. Deixa eu pegar meu apontador. Cadê minha caneta aqui? Sumiu. Ah, tem aqui. Um minutinho, pessoal. Apontador abriu. Tem uma extremidade aberta, um dispositivo de vidro aqui. Eu tenho água pura. Eu tenho uma solução aquosa de glicose. Eu fiz uma solução aqui dentro do frasco. Uma membrana de acetato de celulose. É como se fosse, imaginem um pano, tá? Que permite a passagem de água e não a de glicose. E aqui a extremidade de vidro é aberta e a água e a solução estão separadas apenas pela membrana. Então, pessoal, é como se esse frasco de vidro aqui fosse quebrado no fundo. E aí ele colocou esse pano aqui. E aqui dentro tem glicose. Uma solução de, imagine água e açúcar, tá? E aí o que vai acontecer? A água que está aqui fora está em contato com essa membrana aqui, com esse paninho aqui. E essa solução está mais concentrada. Lembra que a osmose sempre vai do menos concentrado para o mais concentrado. Se aqui dentro está mais concentrado e aqui é só água, ou seja, está menos concentrada, então a água vai entrar aqui e o que vai acontecer? Vai subir o nível, porque ela vai começar a diluir aqui essa solução. Entenderam? E isso é osmose. A passagem do menos concentrado para o mais concentrado através de uma membrana aqui, que é como se fosse um pano, tá? E aqui outro exemplo. Eu tenho água pura e uma solução de glicose. Aqui no meio, uma membraninha, como se fosse uma peneirinha, aqui com os furinhos bem pequenos, tá? E aí o que vai acontecer depois de um tempo? A água pura, o nível vai baixar e aqui o nível vai subir. Por quê? Menos concentrado, mais concentrado, a água vem para cá e dilui. Belezinha? E aqui um esquema nível microscópico, tá? Eu tenho a molécula de água, uma membrana aqui no meio, e aqui eu tenho moléculas de glicose. As moléculas de glicose não conseguem vir para cá por causa da membrana, mas as moléculas de água conseguem passar para cá. E aí o que vai acontecer? Vai diluir, por quê? Menos concentrado, mais concentrado, dilui. Tá? Isso fica bem claro se vocês tiverem passa em casa. A passa ela é desidratada, ou seja, ela tem açúcar ali no processo de desidratação. Ou mesmo a carne seca, por exemplo, ela é desidratada com sal. Se eu coloco água, a água vai inchar ela, vai inchar a uva passa, vai inchar a carne seca, por quê? Porque a água, menos concentrada, vai permear na carne seca ou na uva passa, que é mais concentrada. E aqui, pessoal, para finalizar, tem esse experimento, são 3 minutinhos, para a gente entender mais o conceito de osmose, tá?
Deixa eu clicar aqui. Foi o ponteiro. Pronto, vamos assistir juntos. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Carmen, professora de Biologia aqui da Oficina do Estudante, e hoje eu vou mostrar um experimento para vocês que tem a ver com osmose. Vamos lá? Primeiramente, você precisa de uma batata partida ao meio. Depois, você vai pegar essa batata e retirar um pouco do material dela. Você vai fazer um buraco na batata, sem se cortar. Agora que você está com a sua batata desse jeito, o que a gente vai fazer? A gente vai colocar um soluto dentro dessa batata. Então, pessoal, você vai pegar um soluto, pode ser um sal, um açúcar, e vai colocar na sua batata. Vai ficar assim, ó. Pessoal, e o que aconteceu com a nossa batata depois de alguns minutos? Olha aqui, ela ficou cheia de água. E de onde veio essa água? Por que aconteceu isso com a batata? Isso acontece por conta de um fenômeno chamado de osmose, que é um tipo especial de difusão. E nesse fenômeno, apenas o solvente se difunde pela membrana semipermeável. E ele tem um sentido, um único sentido. Ele vai sempre de um meio hipotônico, ou seja, menos concentrado, para um meio hipertônico, mais concentrado. Exemplo para vocês, onde acontece a osmose. No caso das hemácias, quando a gente coloca uma hemácia numa solução hipertônica, numa solução super concentrada de sacarose, o que acontece com essa hemácia? Ela murcha. E ela murcha porque a água que está dentro da hemácia, ela sai do meio hipotônico, que é dentro da hemácia, para o meio hipertônico, onde tem maior concentração de sacarose. Um outro exemplo onde a gente observa o fenômeno da osmose é para a conservação de alguns alimentos. No caso, o bacalhau, né, que é um peixe. As pessoas colocam bastante sal no bacalhau para que o bacalhau perca água. E se ele não tem água, as bactérias não conseguem se reproduzir, não conseguem se multiplicar naquele meio. Então o bacalhau acaba sendo conservado. Pessoal, se vocês ainda não viram nosso vídeo sobre difusão simples, clica aqui, ó. E agora que você tem um vídeo sobre osmose, é importante vocês observarem a diferença entre esses dois processos. Na difusão simples, apenas o soluto se difunde de um meio hipertônico para um meio hipotônico, até atingir o equilíbrio. Já na osmose, você viu que apenas o solvente se difunde pela membrana semipermeável, de um meio hipotônico para um meio hipertônico, até atingir o equilíbrio. Bom, pessoal, essa era a ideia. Então, na osmose, sempre vai passar o solvente do meio menos concentrado para o mais concentrado. Até ela usa o conceito hipertônico e hipotônico, tá? Hipotônico menos concentrado, hipertônico mais concentrado. Mas é basicamente essa a ideia. Se vocês repararem, a batata encheu de água, por quê? A água passou da batata, que era o meio menos concentrado, e começou a dissolver o sal, que era o meio mais concentrado. Bom, essa é a ideia. Espero que vocês tenham entendido. É isso aí, pessoal. Até semana que vem, numa próxima aula. Um abraço a todos.